Irmãos, nesses últimos tempos temos ouvido sempre a mesma palavra. Vamos clamar por um reavivamento no Brasil. Nós vemos as igrejas clamando: Deus reaviva o Brasil, Deus reaviva o Brasil. Quantas vezes nós ouvimos esse clamor? É muito comum nós ouvirmos congresso de reavivamento. É muito comum nós vermos movimento de reavivamento nas igrejas. Mas será, irmãos, que nós estamos necessitados de um reavivamento? Será que realmente nós estamos necessitados que Deus reavive? Ou que Deus avive? Amados, nós precisamos parar e pensar um pouquinho. Como reavivar, amados? Nós estamos passando por uma situação em que a igreja está ladeira abaixo. Está ladeira abaixo. Já viu um caminhão desgovernado ladeira abaixo? Que coisa terrível é? É mais ou menos isso que está acontecendo hoje com a igreja. Claro, há algumas exceções, mas grande parte das igrejas hoje estão descendo ladeira abaixo sem controle, desgovernadas. Como reavivar uma obra nesse aspecto? Amados, chegamos a um tempo em que esta palavra de Cristo Jesus era de suma importância para nós. Jesus disse aos judeus, está em João capítulo 2, versículo 19: derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Quando Jesus Cristo falou esta palavra, quando Jesus Cristo falou isto, houve ali toda uma celeuma, houve toda uma confusão, e apontaram para Jesus, e falaram mal de Jesus, enfim, toda uma situação, irmãos, que ficou difícil. Talvez eu falando isso para você também, da mesma forma você vai olhar para mim, mas fala: Elisa Oliveira, não fala assim. Tá bênção a igreja. Veja como a igreja cresce. A igreja, a cada momento que passa, ela toma mais espaço. É espaço na mídia, é espaço na televisão. Ô, Elisa Oliveira, hoje nós temos aí pregadores que estão tantas horas por dia na televisão, estão aí pregando o evangelho. Ô, Elias, a igreja do Brasil, o Brasil está passando por um grande reavivamento. Essas são as orações que foram respondidas, são as orações que Deus está atendendo dos céus. Ô, Elias Oliveira, Brasil tá bênção. Talvez você possa falar isso para mim. Mas eu ainda acho que a colocação mais correta é esta. Respondeu Jesus: derrubem esse templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Evidentemente que Jesus estava falando a respeito do corpo dele, claro, que ele seria assassinado pelos judeus e posteriormente ele seria ressuscitado. Era a lição que Jesus Cristo estava dando, mas só que trouxeram isto para uma questão muito particular, para a questão do templo. O templo. Aí disseram: a construção desse templo levou 46 anos. E você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias. E no versículo 21, porém o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Amados, nós entendemos que a igreja é o corpo de Cristo Jesus. Deveria ser, pelo menos, deveria ser o corpo de Cristo Jesus. E nós entendemos e temos visto, irmãos, que esse corpo, ele deixou, na verdade, de fazer parte do Senhor Jesus Cristo. Nós temos visto que os homens, nos seus interesses pessoais, não sei qual interesse, enfim, mas nós temos visto que os homens têm buscado uma série de coisas, têm colocado dentro da igreja, e isso tem adoecido a igreja.
A igreja precisa de uma ressurreição, de um avivamento, irmão. Não um reavivamento, mas a igreja precisa começar de novo. É começar de novo. Ela precisa zerar o que tem hoje. É voltar para os princípios que são fundamentais para nossas vidas. É arrancar todas as tradições, sejam aquelas orais, sejam aquelas doutrinas que foram posteriormente inseridas no contexto chamado evangélico. Enfim, todas essas situações, nós precisamos voltar para a palavra de Deus. É um recomeço, irmãos, um recomeço. E é isto que nós precisamos hoje em nossos dias, que o corpo seja destruído para que haja uma ressurreição, que haja uma restauração, que haja uma renovação, meu irmão. Um começo desta vez, um começo que não esteja pautados em princípios que muitos estão longe daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Amados, nós precisamos com urgência, voltar ao primeiro amor. É o amor, irmãos, que move o povo de Deus. É o amor que move você que me ouve. O amor que deve envolver a nossa vida. Esse amor nós precisamos voltar com urgência. Nós devemos cultivá-lo com todas as nossas forças. Porque quando nós cultivarmos dentro de nosso coração este amor, o amor verdadeiro pelo Senhor, com certeza o templo será derrubado e será restaurado. A ressurreição haverá de acontecer no meio da igreja do Senhor. Só que uma ressurreição para a glória. Uma ressurreição para que desta vez, irmãos, as coisas sejam colocadas nos trilhos que Deus deseja para o seu povo. Mas é preciso que haja amor. Amor ao Senhor. Esse amor a Deus, irmãos, é que leva a igreja a focar o Todo-Poderoso. Esse amor é que leva a igreja a buscar as coisas lá do alto, a ter anseio pelas coisas de Deus, a exemplo daqueles que estão registrados na palavra do Senhor. É esse amor, irmãos, que vai levar as pessoas a buscar o poder, a buscar a autoridade, a buscar a presença do Senhor, e serão cheios, e serão transbordantes do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito há de entrar no coração, porque o coração que é tomado pelo amor ao Senhor, este coração vai produzir frutos do Espírito, porque é o Espírito Santo de Deus que vai mover de forma intensa nas vidas. É esse amor que está faltando nas igrejas, amados. É o amor que está faltando nas nossas vidas. É o amor, meu irmão, que faz com que as pessoas deixem o pecado. É o amor pelo Senhor que leva as pessoas a buscarem uma vida santa, uma vida reta, uma vida totalmente em conexão com a vontade do Senhor, uma vida totalmente voltada para o Todo-Poderoso, que reflita em atos, reflita em ações a presença de Deus nos seus corações. E essas pessoas, amados, hão de abominar o pecado, a exemplo de Cristo Jesus. Irmãos, nós precisamos ter a identidade do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. E sabemos que a essência do amor, quem é? Jesus Cristo. Mas o amor de Jesus é voltado para quem? Para Deus, para o Todo-Poderoso e, consequentemente, para nós, claro. Mas é isso que nós devemos buscar, irmãos. Um amor que nos leva a ter a presença intensa de Deus dentro de nossos corações. Porque quando este amor inundar as nossas vidas, nós vamos fazer a obra dele aqui no bairro, ali na cidade vizinha, no estado vizinho, no país vizinho. Haveremos de pregar com poder, com autoridade, aquilo que nós temos obrigação. Mas só é possível pregarmos e cumprirmos o ide do Senhor quando nós estivermos transbordantes do amor do Senhor. Mas o amor de Deus, irmãos, não se consegue porque você é dizimista. Não se consegue porque você é membro de uma igreja,
ter um cargo dentro da igreja, talvez presbítero, diácono, quem sabe até pastor, apóstolo, sei lá. Não são estas situações que levam você a ter acesso, a encher-se do amor de Deus, mas é um coração puro, é um coração reto, é um coração que abomina o pecado, que abre-se por completo para que o mover do Espírito de Deus venha enchê-lo, venha transbordar na vossa existência, porque quando nós somos transbordantes do amor de Deus, irmãos, coisas extraordinárias é de acontecer com a gente, a exemplo do que aconteceu na vida de Jesus Cristo, que era transbordante do amor de Deus, a exemplo do que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, que transbordava no amor do Senhor. É estas situações que nós precisamos almejar para as nossas vidas, meus amados. É isso que eu preciso almejar. Elias Oliveira precisa almejar, precisa buscar com todas as forças do seu ser a presença do Todo-Poderoso, o mover do Senhor, para que o templo seja destruído, para que o templo seja reconstruído, para que haja morte e para que haja ressurreição, para que haja morte da minha vontade pessoal, da minha velha natureza, que me separa de Deus, que me faz amar o mundo, que me faz ter prazer nas coisas dessa terra, para que o amor do Senhor venha envolver-me por completo. Eu preciso disso. Nós precisamos disso. Mas para que isso venha a ser uma verdade, eu preciso, irmãos, eu necessito estar disposto a abrir mão da minha própria existência. Mas Elias Oliveira, como abrir mão da nossa existência? Como abrir mão da nossa vontade num mundo tão cheio de coisas boas? É verdade, irmãos. Esse mundo está transbordante de coisas boas, coisas agradáveis, coisas que nos envolvem, coisas que tomam o nosso tempo, que consomem o nosso tempo, coisas que nos faz sorrir, que nos faz rir, que nos faz muitas vezes felizes. Esse mundo está transbordante de coisas boas, por incrível que pareça, coisas que nos agradam. Como é que eu posso, Elias Oliveira, como é que eu posso viver segundo aquilo que Deus quer no mundo desta forma? Eu quero falar para você, amados, tudo tem um preço nessa vida. Tudo tem um preço. Eu preciso também pagar o preço de não amar o mundo. Eu preciso também pagar o preço de estar separado do mundo, porque foi para isso que o Senhor me chamou. O Senhor chamou-me, chamou a você também, para estarmos separados. Estarmos separados é sermos santos em meio a um povo impuro, a um povo complicado, difícil, a um povo que colocaram o seu prazer na carne. E nós não podemos conviver na mesma situação. Já dizia um texto, que comunhão pode haver entre trevas e luz? Que comunhão pode haver entre trevas e luz? Quantos de nós hoje estamos buscando as trevas? Quantos nas igrejas estão buscando as trevas? Quantos nas igrejas estão de mãos dadas com capetas, abraçados com o capeta, andando lado a lado com o capeta? Quantos estão de mãos dadas com o inimigo? Sabe por quê, meu irmão? Porque o mundo é atraente, porque o mundo é gostoso, porque o mundo é bom, mas é uma bondade que leva o homem para o inferno, é uma bondade que traz uma satisfação pessoal um tanto quanto imediata, mas é uma bondade que a médio, curto, vamos colocar a curtíssimo prazo, que a curtíssimo prazo leva o homem para o inferno, porque a partir do momento que você passa a amar o mundo, a partir do momento que você coloca o mundo no local de destaque na tua vida, entende-se como mundo, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que vai de encontro à palavra de Deus, que bate de frente com a palavra de Deus, a partir do momento que você ame o mundo, mesmo que seja por uma coisinha pequenininha, você abre todo um espaço para a ação do mal na tua vida. E a Bíblia já nos afirma de forma clara que a recompensa, que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, amados, nós precisamos acordar para essa realidade. O Espírito Santo de Deus quer te acordar. O Espírito Santo de Deus, nesse momento, toca em você, ele futuca você para que você acorde para essa realidade. A realidade que o amor ao mundo precisa ser quebrado. O amor às coisas dessa terra precisa ser quebrado para que a vontade do Senhor seja entronizada em nossos corações.
para que nós possamos converter o nosso coração para o Senhor. E vale ressaltar, meu amado, mais uma vez, o fato de você estar numa igreja, o fato de você ser dizimista, ofertante, se você tem um cargo eclesial, seja qual for ele, isto não te faz santo. Isto não te separa do mundo. Porque o que nos separa do mundo é um sentimento de abominação pelas coisas dessa terra. É isso que deve envolver profundamente, tomar profundamente. E esse sentimento, sabe por quem ele é gerado? É pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus não sujeita-se ao pecado. O Espírito Santo de Deus, ele rejeita o pecado e ele faz que aqueles que são sensíveis a ele também possam rejeitar o pecado e viver uma vida segundo os princípios de Deus. Quando nós amamos o Senhor, meu amado, irmão precioso, quando você ama a Deus, algo novo acontece na tua vida. E há um retornar para a palavra, porque o velho templo, esse vai ser derrubado, esse será derrubado, o velho templo será jogado por terra, para que seja reconstruído, para que seja ressuscitado em 3 dias um novo templo. É isso que o Cristo quer fazer na tua vida, é isso que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer derrubar a tua vida, quer destruir a tua vida. Você precisa mortificar a carne, assim nos diz a palavra, mortifica a carne para quê? O Espírito possa sobressair na tua vida. Foi isso que Jesus fez, foi isso que Jesus disse. E nós precisamos, irmãos, fazer tal qual Jesus. E é este amor que deve crescer dentro de nosso coração. Esse zelo por Deus, esse zelo que vai nos levar de volta à palavra do Senhor. A você entender, vai levá-lo a entender a palavra de Deus na sua simplicidade. Vai fazer você vivenciar as verdades que estão descritas na palavra. A vivenciar as verdades que estão escritas lá no Novo Testamento pelo Senhor Jesus Cristo. Palavras de Jesus que os evangelistas narraram. Pelas palavras de Paulo. Enfim, você há de ler e você há de entender a palavra do Senhor. E você será usado por Deus para que haja um avivamento dentro da igreja, porque a palavra do Senhor passará a ser pregada de forma clara, de forma objetiva, sem subterfúgio, sem enganação, sem sofisma. Vai cair por terra todo este engano que hoje nós vemos sendo disseminado pelas igrejas, um engano que é disseminado de forma poderosa dentro das igrejas, irmãos, levando as pessoas a viver uma verdade desconectadas de Deus, desconectada de princípios de Deus, desconectado da palavra. Já não existe no coração o amor do Senhor que leva o homem, a exemplo dos crentes de Bereia, a buscar conhecer a palavra, a conhecerem a palavra, a procurar batê-la na palavra, será que isso que está sendo ensinado está na palavra de Deus? Será que Deus está falando isso através da sua palavra? Não mais fazem isso. As pessoas não querem mais fazer isso, irmãos, porque vive-se os dias dos enlatados. É mais fácil você ter um abridor de lata, e lá pega aquela latinha e abre. Vamos hoje ler a lata, vamos abrir a latinha da bênção. Você pega a latinha da bênção com o abridor de lata e abre e você consome hoje a bênção. Hoje eu quero consumir isso, você vai lá. Opa, tá fácil, é desse jeito, mas ninguém quer mais ir na fonte, ninguém quer mais deixar-se mover pelo Espírito, ninguém quer deixar-se mais envolver pelo ensinamento do Senhor, pela glória do Senhor, a glória, a presença, o mover do Espírito de Deus que leva o homem a entender a palavra. Dificilmente alguém quer isso, irmãos. Evidentemente que toda regra há suas exceções. Você que está me ouvindo, claro, você pode ser uma exceção. Não podemos generalizar a palavra, mas nós sabemos, irmãos, que
A igreja está doente e necessitada de ser derrubada para que haja uma reconstrução, para que haja um avivamento, não um reavivamento. Não é possível reavivar o que nós temos visto. Não é possível reavivar o que nós temos visto. É preciso sim que seja destruído, que caia por terra, mas que em 3 dias seja reerguida, seja levantada, seja ressuscitada para a honra e para a glória do Senhor. E nessa ressurreição, irmãos, nesse ressurgimento, com certeza, é o Espírito Santo de Deus que há de ditar. O Espírito Santo de Deus que há de ditar a palavra do Senhor, porque preciso entender, irmãos, que o reino de Deus é teocrático. Povo de Deus, entenda, o reino das trevas é das trevas, também é teocrático, porque é um governo espiritual que domina toda essa terra. O reino de Deus, que deveria compor todos aqueles que professam o nome do Senhor Jesus Cristo, seja qual for a igreja que eles estão agregados, esse reino necessita ser teocrático, ou seja, é de Deus para o homem, é Deus que dita as normas, é Deus que fala, é Deus que ordena, é Deus que faz, o homem apenas executa, obedece. E falta-nos hoje, irmãos, dentro das igrejas, falta-nos hoje no reino de Deus, o governo do Senhor. Falta-nos o governo de Deus. Porque hoje, irmãos, os homens tomaram o domínio. Os homens tomaram o domínio. E é muito comum nós vermos, por exemplo, eu sou membro da igreja do pastor fulano de tal. Eu sou membro da igreja do pastor tal. O pastor tal diz que não pode fazer isso. O pastor tal não permite que eu faça aquilo. Enfim, nós vemos, irmãos, que muitas vezes o homem tem dominado o homem e o homem tem obedecido ao homem, mas muitas vezes não obedecem a Deus, porque o governo não é mais teocrático. Não é Deus mais que dirige. E nesse avivamento que nós necessitamos dele com urgência, esse avivamento precisa voltar-se para a palavra, esse avivamento precisa nascer na palavra, esse avivamento precisa incutir na cabeça das pessoas que aquilo que Deus quer, isso é superior a tudo aquilo que o homem quer. E quando esse avivamento nascer, e quando essa volta para a palavra de Deus acontecer, irmãos, todos aqueles que chamam pelo nome do Senhor serão usados poderosamente no seu reino, serão usados de uma forma intensa, magnífica, manifestarão a glória do Senhor, serão usados como está descrito na palavra, como está garantido na palavra. A Bíblia nos traz algumas garantias e nos diz que aqueles que hão de estar firmados no Senhor teriam autoridade para fazer coisas maravilhosas. Cristo mesmo diz: obras maiores farão. Mas por que não faz? Por que não faz, meu amado? Porque está faltando o primeiro amor. Está faltando o primeiro amor, o amor que leva o homem a ser santo, o amor que leva o homem a uma vida de jejum, o amor que leva o homem a buscar ao Senhor acima de todas as coisas, o amor que faz o homem abominar o pecado, o amor que separa o homem dos costumes, dos anseios, dos prazeres, das coisas gostosas dessa terra, para que possam desenvolver uma vida segundo os princípios de Deus. Está faltando isso, amados. Como pode o Espírito Santo de Deus agir se nós não estamos oferecendo meios? Como pode o Espírito Santo de Deus agir se nós não nos colocamos verdadeiramente, infelizmente me incluo, nós não nos colocamos verdadeiramente como homens abertos e totalmente à disposição do mover do Todo-Poderoso, mas entramos com nossa sabedoria, entramos com o nosso porém, entramos com o nosso portanto. É a minha vontade que quer sobressair a vontade do Senhor, é meu achar que é melhor do que aquilo que Deus acha para mim, e tudo isso faz com que eu não consiga ter acesso verdadeiro ao trono de Deus e tenha uma vida um tanto quanto parcial. Irmãos, o templo precisa ser derrubado. E Cristo diz: derrubem esse templo e eu o construirei de novo em 3 dias. A igreja
entende-se como corpo de Cristo, precisa ser derrubada, meu amado, para que possa ressuscitar, ressurgir, mas dessa vez ressurgir no mover do Espírito Santo de Deus, totalmente ancorada na palavra, alicerçada na palavra, para que nós possamos fazer aquilo que Deus quer. Irmãos, e quando há esse voltar para a palavra, quando há esse envolver de Deus, quando o Espírito Santo de Deus nos toma de uma forma intensa, poderosa, profunda, nós vemos, irmãos, que nós nos tornamos apenas instrumentos nas mãos do Senhor, instrumentos. E o que é que o instrumento faz? Ele apenas é usado, e é isso que Deus quer que eu faça, é isso que Deus quer que você faça, que nós venhamos nos colocar como instrumentos para que possamos ser usados pelo Todo-Poderoso. E uma das principais missões que nós temos, sabe qual é? A principal missão que nós temos, na verdade, é manifestar o amor de Deus para que esse mundo seja alcançado pelo Evangelho, mas um Evangelho não um Evangelho movido pelos costumes, pelas deturpações, pelo querer do ser humano, mas um Evangelho poderoso, genuíno, cheio da unção do Espírito, cheio do poder de Deus, o Evangelho que levanta pessoas da morte de uma vida cheia de pecado, e que levanta pessoas do leito de morte, do leito da enfermidade, que faz as pessoas entenderem, verem e sentirem algo novo com a presença do Todo-Poderoso. É este evangelho que está faltando, gente. Um evangelho que leva as pessoas a entender o que Deus quer, a entender aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. É esse evangelho que precisa ser pregado, não mais esse evangelho nessa escola que nós temos visto, que é tentar fazer que as pessoas aceitem a palavra, mas é o evangelho cheio da unção, cheio do poder, cheio da autoridade, que quando ministrado, as pessoas sintam seus corações arderem, queimarem dentro de si, porque é o mover do Espírito, é a autoridade do Espírito que vai e que convence o homem do pecado. Hoje, muitas vezes, o evangelho que é pregado, ele tem um objetivo: convencer o homem do seu estado, mas é o homem querendo convencer o homem, é o homem mostrando para o homem que ele está errado, e nós precisamos mudar isso, irmãos, porque é o Espírito de Deus que toca, que convence, é o Espírito de Deus que restaura, é o Espírito de Deus que toca lá no fundo da alma do cara, e o cara sente a necessidade de uma restauração. Faz que a glória do Senhor se manifeste. É esse evangelho que precisa ser pregado. O evangelho do Senhor puro. O evangelho do Senhor cheio de poder, cheio de autoridade. E quando, irmãos, nós amamos primeiro a Deus, quando nós amamos o Senhor, permitimos que o nosso ser, que a nossa vida, que o nosso querer, que o nosso eu morra, quando nós mortificamos, quando nós matamos, assassinamos o nosso próprio eu para que a glória do Senhor se manifeste, seremos levados a entender a palavra. É a palavra que há de entrar em nossos corações, e a palavra é Cristo, e há de mover poderosamente na nossa vida. É a palavra que há de nos encher, e essa palavra, irmãos, nos faz transbordar, e o transbordar ocupa, o transbordar alcançará toda a humanidade como a palavra genuína de poder, tal qual foi a palavra de Cristo, tal qual foi a palavra do apóstolo Paulo, que não se cansou de mostrar o poder de Deus. Ele mesmo diz: eu abri mão do meu conhecimento, assim diz Paulo, eu abri mão de todo o meu conhecimento, somente para que somente a glória do Senhor se manifestasse na minha vida. Falta-nos isso? Falta-nos isso. É o que nos falta. É o amor. O primeiro amor que consumia Paulo. O amor que consumia Paulo. O amor que fez Paulo entender a verdade pelo Espírito Santo. O amor que levou Paulo a ter uma experiência profunda, íntima, maravilhosa com o Espírito Santo de Deus. O amor, meu irmão, que levou Paulo a santificar a vida de uma forma tal que
Quando pregava o Evangelho, multidões se dobravam aos pés de Cristo Jesus. Multidões se dobravam aos pés do Senhor, porque era o Espírito Santo de Deus que, de uma forma pura, alcançava aqueles que estavam ali reunidos. Eram tocados. Eles não eram convencidos pelo homem. Eles apenas recebiam a palavra e o Espírito Santo fazia o resto nos corações. Precisamos, irmãos, com urgência buscar isto. Precisamos buscar isto com urgência. É isto que eu preciso para a minha vida, que você precisa para a tua vida. E vale ressaltar, irmãos, isso não é só para pastor, não é só para líder. A palavra de Deus diz que é para você, irmãozinho. Você que está aí sentadão, esperando a hora da morte chegar. Ô, Elias Oliveira, eu não sou pastor, não sou nada, não sou diácono, assim. Estou numa boa. Você vai prestar conta para tua falta de ação no reino de Deus diante do Senhor. Você há de prestar conta, porque o Senhor há de cobrar. Porque essa palavra, meu irmão, esse voltar ao primeiro amor, esse deixar se envolver pela palavra de Deus, esse deixar se envolver pelo Espírito Santo de Deus, não é para pastores, não é apenas para líderes, mas é para o povo que chama pelo nome do Senhor, seja ele quem for. Você tem por obrigação, meu irmão, você tem por obrigação viver em santidade. Viver em santidade. Em usar o corpo que o Espírito Santo te deu, usar o corpo que o Senhor te deu como o templo do Espírito Santo. E o que é que você tem colocado dentro do templo do Espírito Santo de Deus? O que é que você tem colocado? O amor por este mundo? Pelas coisas gostosas desse mundo? São os ensinamentos de Satanás que você traz enlatadinho e coloca dentro da tua vida, as novelas malditas que você permite que adentre o teu coração, que te enche o teu coração de engano e de tudo que não presta, os filmes que muitas vezes fazem com que você peque contra Deus, os desenhos animados que fazem com que as crianças, que fazem com que os adultos pequem contra o Senhor, as amizades. São as amizades que você tem permitido que fale ao teu ouvido, que te envolva, que te leve, que te carregue. São os sofismas pregados nas igrejas, as doutrinas pregadas nas igrejas. Você será indesculpável diante de Deus, porque o Senhor te deu discernimento para você entender a vontade dEle. Irmãos. Não é porque o fulano de tal, que é um pastor famoso, que pregou uma heresia, que você será desculpado ou desculpável diante de Deus. Não. A partir do momento que você ouve aquela heresia, que você pratica, que você recebe aquilo para você, que você não vai na palavra, exemplo dos de Bereia, não confere na palavra, mas come um enlatado e diz que está gostoso, que é bom, e que é por aí mesmo, porque não tem nada a ver, que é que tem, etc. Eu quero dizer para você, certamente responderás diante de Deus pela tua ignorância. Porque não amou a Deus em primeiro lugar. Porque não amou o Senhor em primeiro lugar. Olha, povo de Deus, nós estamos muitas vezes brincando com o Senhor. Nós estamos sendo levados, irmãos. Nós estamos sendo levados para uma situação tão terrível. Tão terrível. Uma situação, claro, que é o diabo que tem orquestrado isso ao longo das décadas. Uma situação em que você está sendo cada dia mais endurecido. O teu coração está cada dia mais endurecido. Você já não consegue discernir, irmão. Você já não consegue. Nós estamos tendo nós estamos tendo sérias dificuldades em discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Uma dificuldade profunda, sabe por quê? Porque a confusão está adentrando aos corações. O capeta está semeando uma grande confusão. Exatamente com isso, irmãos, para acabar, para deixar o amor em segundo plano, para que deixe a palavra em segundo plano, para que o mandado para pregarmos o Evangelho com poder e autoridade fique em segundo plano. E para isso, Satanás tem orquestrado, tem organizado, uma estratégia terrível que faz as pessoas a entender que está
tudo muito bom, tá tudo muito legal, olha só, o evangelho está por aí, não sei o quê, e esquecem, irmãos, de santificarem a vida, de buscar o poder de Deus para as suas vidas. Sabe o que é isso, irmãos? Isso não está acontecendo de graça, não. E se não procede de Deus, porque a vontade do Senhor com certeza não é essa, não é isso? Qual a vontade do Senhor para nossas vidas? Que sejamos tal qual Cristo Jesus, cheios do poder, da autoridade. Não é assim que o Senhor nos quer? E se nós vivemos uma verdade diferente, quem é que está patrocinando isso? É Satanás é Satanás que vai semeando uma sementezinha aqui, outra acolá, vem em gotas homeopáticas no teu coração, em gotinhas homeopáticas, irmãos. Você vai deixando aquilo adentrar no teu coração, você não vai sentindo, o coração vai endurecendo, o coração vai se fechando, o coração vai se tornando de pedra e você não consegue mais se enxergar porque o coração fica desejoso apenas de curtir esta vida. É onde nós vemos, irmãos, as igrejas de mão dadas com este mundo, as igrejas que estão mortas para Deus, mas vivas para o mundo. A igreja que está viva para o mundo é a igreja que virou um parque de diversão, é a igreja que virou um clube social, é a igreja que virou um lugar de festa, somente festa, somente festa. Sabe por quê? Porque o coração endurecido por Satanás aos poucos fecha os olhos para a palavra, já não consegue ver a vontade do Senhor, já não consegue entender a vontade de Deus, mas é cheio de desejos, cheio de prazer naquilo que é comum ao mundo, aquilo que é comum ao povo lá fora, aqueles que são ímpios, aqueles que estão nas trevas, e nós queremos algo semelhante. É onde a igreja tem tudo a oferecer. É onde você vê hoje as baladas gospel. Me perdoe você que gosta dessa maldição, mas eu chamo isso de maldição, balada gospel, as festas juninas gospel. É onde você vê, irmãos, é cada dia mais um ensinamento novo, mais uma maldição que adentra o templo, mais uma maldição que adentra o templo, só com um objetivo: envolver as pessoas e fazerem que elas esqueçam que precisam amar em primeiro lugar a Deus, estar vivendo segundo princípios bíblicos e desenrolar nas suas vidas a autoridade que o Senhor quer que tenhamos, autoridade para ministrarmos a palavra e pisarmos sobre a cabeça de Satanás. Mas o que acontece hoje em dia, irmãos? É a igreja distorcida, é uma igreja totalmente envolvida pelo maligno, uma igreja que de mãos dadas com os costumes dessa terra, tudo com um só objetivo: agradar o homem, e esquecem de agradar a Deus, que em tese é o dono, é o corpo de Cristo Jesus. E essa igreja e esse corpo precisa ser destruído, precisa ser derrubado, para que seja reconstruído para a honra e para a glória do Senhor, conforme João capítulo 2, versículo 19. Respondeu Jesus: derrubem esse templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Evidentemente que Cristo Jesus referia-se a seu próprio corpo, sim, é por isso que a igreja precisa cair, para que, a exemplo de Jesus, venha renascer, seja ressuscitada ao 3º dia, mas em glória, em poder, para manifestar o poder de Deus nessa terra e fazer que as pessoas entendam a necessidade de uma vida de compromisso com o Todo-Poderoso. Amados, você que me ouve, não sou melhor do que você, não sou, não. Busco fazer a vontade de Deus na minha vida. Mas eu sei que se eu persistir no meu objetivo de viver em santidade, de viver em pureza, de buscar a autoridade do Senhor, eu alcançarei, porque essa é a promessa de Deus na minha vida. Quero falar para você, faça o mesmo. Coloque um objetivo novo na tua vida, de buscar Deus acima de todas as coisas. Pague o preço para pregar o Evangelho. Pague o preço de pregar o Evangelho. Pague o preço de amar a Deus. Pague o preço, meu irmão. Porque é isso que vai te levar para os céus. Porque isso vai te aproximar de Deus. Vai te dar uma vida só com o Senhor. Uma conexão direta com Deus. E essa conexão, que é o caminho, a verdade e a vida, claro, Jesus Cristo, é que vai te conduzir aos céus. Que você seja desperto, meu irmão, para fazer uma reflexão na tua vida. Analisar e ver realmente o que é que você tem feito.
E se Deus está dominando a tua vida verdadeiramente, ou se você anda de mãos dadas com as coisas dessa terra, quero falar para você que meio a meio não serve para Deus. Deus quer tudo. Deus quer a tua vida. Portanto, morra para si próprio e deixe o Senhor manifestar-se na tua existência. Ame o Senhor acima de todas as coisas. Busque em primeiro lugar o reino dos céus. Encha-se com o poder do Senhor. Manifeste-se diante de Deus para que tu sejas usado poderosamente por Ele. E que a glória de Deus venha envolvê-lo de uma forma maravilhosa. Amém? Amém, Senhor Jesus.